Gestão de processos. A gestão de processos é um conjunto de práticas que tem o objetivo de buscar o aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais. Mas afinal, como a gestão de processos surgiu? Com a globalização, mudanças tecnológicas remodelaram a economia e a sociedade. As empresas buscaram concentrar esforços em torno de competências ou negócios centrais, gerando o aumento do nível de exigência do consumidor, a adoção de métodos de gerenciamento flexível da produção e o avanço de multinacionais. Devido à necessidade de identificação e atendimento das expectativas internas e de investidores, torna-se necessário o surgimento de métodos de gerenciamento flexível da produção que implicam mudanças significativas da filosofia de administração, controle e gestão da produção. A evolução desses métodos pode ser compreendida em três momentos: Taylorismo, Fordismo e administração flexível. Com o avanço da administração flexível, surge a preocupação com os padrões de qualidade nas organizações, pois nem toda organização encontra-se preparada para a gestão de processos. É importante que cada organização conheça seus processos essenciais para que ela possa priorizar seus recursos nesses processos, concentrando cada vez mais seus esforços nos seus usuários e quem decida sobre a estrutura mais adequada para a obtenção dos melhores resultados. A aplicação da gestão de processos na engenharia de produção hoje se dá pela busca do aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais. A melhoria dos processos tem sido cada vez mais requerida e recorrente nas organizações que se preocupam com a qualidade dos seus serviços ou dos seus produtos. Essa busca se dá em função de melhores e mais efetivos resultados. Mas o que são processos? São conjuntos de atividades que transformam insumos em produtos com sequenciamento lógico de atividades e tarefas voltadas para um resultado. Logo, processos devem gerar resultados e agregação de valor. Podemos classificar esses processos em níveis, sendo eles macroprocessos, processos e subprocessos, ou por tipo, sendo os processos finalísticos, processos de apoio e processos críticos. Devemos destacar pontos importantes como a cadeia cliente-fornecedor, caracterizado pelo fato de que um processo ora é cliente do processo que antecede, ora é fornecedor do processo ou subprocesso que o sucede. E a gerência de processos, como um conjunto de ações sistemáticas baseadas em métodos, técnicas e ferramentas de análise, modelação e controle que permite manter estável a rotina e implantar melhorias na qualidade dos processos. A qualidade do processo, por sua vez, é algo que se estrutura em função de objetivos. Se o processo for conduzido adequadamente, os produtos ou serviços gerados devem ser capazes de responder a uma necessidade ou utilização objetivamente definida, satisfazer plenamente os clientes ou usuários para os quais se destinam, atender a determinadas normas ou especificações, envolver custos adequados e preços compatíveis. Para assegurar a efetividade dos processos e a sua qualidade, é necessário conseguir alguns aspectos e procedimentos como padrão, os requisitos, o requisito do cliente, a normalização, os indicadores de processos, problemas, a análise crítica, memória administrativa. Mas quais são os tipos de gestão? A gestão tradicional e a gestão por processos, que é a coordenação integrada de atividades realizadas na organização, em particular aquelas executadas por diversas equipes e diversas áreas. Gerir processos é monitorá-los para manter a conformidade e o resultado pretendido. A organização orientada por processos precisa necessariamente de processos bem monitorados, caso contrário, inviabiliza a possibilidade de tê-los funcionando efetivamente em rede ou de forma sistêmica. A gestão de processos e agregação de valor. A criação de valor está diretamente relacionada com a excelência da organização, e isso envolve processos de trabalho competentes e efetivos. O modelo de gestão propício à criação de valor
deve ser orientado com a obtenção de maior eficiência e eficácia das atividades internas focadas em resultados. Por esta razão, as organizações precisam aprimorar seus processos de trabalho, de forma que possam elevar sua eficiência e capacidade de atuação. A agregação de valor é relativa às perspectivas e envolve diferentes dimensões de uma organização: seus acionistas, seus fornecedores, produtos e clientes. Os custos já não são os fatores determinantes do valor de um produto. O cliente não paga somente pelo produto, mas por uma série de valores intrínsecos e que nem sempre são declarados objetivamente. Mas o que é o valor de um produto? É o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que a empresa lhes oferece. O valor em um processo é a diferença do valor entre o produto e a soma dos valores das entradas. E o que é o valor para o cliente? É estabelecido de uma hierarquia de 4 níveis: o básico, que compreende os componentes essenciais exigidos do negócio; o esperado, que envolve o que os clientes normalmente esperam de um determinado negócio; o desejado valor adicional, que os clientes conhecem e apreciam, mas não esperam muito; e o inesperado, que envolve aspectos que surpreendem e vão além das expectativas e desejos que o cliente tem ao fazer o negócio. O que é a cadeia de valor? É considerado o melhor instrumento para identificar os meios de criar mais valor para o cliente. A cadeia de valor divide a empresa em 9 atividades de criação de valor, a fim de compreender o comportamento dos custos naquele negócio específico. São 5 atividades básicas e 4 de apoio. A melhoria de processos e o ciclo PDCA. O PDCA, criado pelo guru da qualidade Stewart, era composto por apenas 3 passos repetidos continuamente: especificação, produção e inspeção. Nos anos de 50, Deming notou a necessidade da inserção de mais um passo, nascendo assim a roda de Deming, a qual era composta por 4 passos também repetidos de forma contínua: especificação, produção, colocar no mercado e reprojetar. O ciclo PDCA permite que a empresa explore o seu potencial e evolua constantemente, garante mais confiabilidade no desempenho das atividades, já que elas estão em constante melhoria e análise. Com a participação ativa da equipe em cada passo, também é fortalecido o senso de cooperação e proatividade, já que todos se tornam peças importantes da expansão e do empreendimento. O PDCA significa planejamento, execução, verificação e agir. Plan. O planejamento é a etapa na qual o que será feito é planejado. Nessa etapa, outras ferramentas podem ser acrescentadas ao PDCA para melhorar o planejamento das ações. Do. A execução é a etapa mais importante, pois sem sua realização não é possível colocar em prática as etapas seguintes. É a etapa de pôr a mão na massa para executar o que foi planejado. Check. A verificação é a etapa em que é avaliado o que foi feito durante a execução, procurando identificar o que deu certo e o que deu errado. Geralmente, verifica-se as atividades planejadas, se foram feitas corretamente, se o resultado esperado foi atingido e quais foram os pontos positivos e negativos na execução do plano. Action. O agir é a etapa em que mais requer atenção. Está relacionada a agir, atuar. De acordo com o resultado obtido, é observado na etapa de verificação. Sendo assim, pode haver 2 situações: o alcance ou o não do resultado esperado. Caso o resultado seja alcançado, deve-se incorporar um método, processo ou melhoria na rotina, ou até mesmo em outros processos. Entretanto, caso o resultado não tenha atingido as expectativas desejadas, deve-se identificar os pontos de falhas e reiniciar o ciclo. A manutenção e melhoria de processos. O gerente de processos tem desafios a serem cumpridos. 2 deles são a manutenção da rotina dos processos e o gerenciamento da melhoria dos processos, para que seja garantida a atualidade e continuidade. Em uma organização que é administrada na filosofia do controle da qualidade, são essenciais 3 tipos de ação gerencial:
planejamento da qualidade, estabelecimento de novos padrões de trabalho baseados nas necessidades das pessoas. Manutenção da qualidade, garantia do cumprimento dos padrões de trabalho para manter estáveis as características do produto, serviço, garantindo assim a satisfação das pessoas. Nesse caso, temos o gerenciamento para a manutenção, que envolve definir uma meta padrão, elaborar procedimento operacional padrão para atingir as metas padrão, executar o POP, verificar a atividade do POP e agir corretivamente se necessário, removendo o sintoma e atuando na causa. Melhoria da qualidade. Melhoria contínua dos padrões de trabalho para satisfazer cada vez mais as pessoas. Nesse caso, temos o gerenciamento das melhorias, que envolve identificar o problema, observar, analisar, elaborar o plano de ação, executar o plano de ação, verificar se a ação foi efetiva, padronizar para eliminar definitivamente as causas e concluir. Indicadores para a gestão de processos. Os indicadores são formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos, utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo, sendo divididos em estratégicos, que informam quanto a organização se encontra na direção da consecução de sua visão, produtividade, medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos, qualidade, focam as medidas de satisfação dos clientes e as características do produto ou serviço. Efetividade, focam as consequências dos produtos ou serviços. E capacidade, que medem a capacidade de resposta de um processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo. Os indicadores permitem internalizar na organização pública as necessidades e expectativas dos clientes, possibilitam o desdobramento das metas do negócio, embasar a análise crítica do resultado dos negócios e do processo de tomada de decisões, contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais, facilitar o planejamento e o controle do desempenho pelo estabelecimento de métricas padrão e pela apuração dos desvios ocorridos com os indicadores, e viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em negócios diversificados. Para que os indicadores se tornem viáveis e práticos, devem possuir alguns atributos especiais a saber, como a adaptabilidade, que é a capacidade de resposta às mudanças de comportamento e exigência dos clientes, representatividade, que seria a captação das etapas mais importantes e críticas dos processos no local certo para que seja suficientemente representativo e abrangente, simplicidade, facilidade de ser compreendido e aplicado tanto pelos executores quanto pelos que receberão seus resultados. Rastreabilidade, facilidade para identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção. Disponibilidade, que é a facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo para as pessoas certas e sem distorções, servindo de base para que as decisões sejam tomadas. Economia, onde não se deve ser gasto tempo demais procurando dados, muito menos pesquisando ou aguardando novos métodos de coleta. Praticidade, que é a garantia de que realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. E estabilidade, que é a garantia de que é gerada em rotinas de processos e permanece ao longo do tempo.